Irmãos, eu assisti o vídeo inteiro da pregação da pastora Helena Raquel no Gideões 2026. Até então, eu tinha visto aquele corte, alguns cortes, né? Onde ela fala algumas coisas pontuais e bem importantes. Mas ontem eu assisti inteira a pregação e foi muito impactante. Eu até aconselho você, homem e mulher, a assistir essa palavra por inteiro. Você procura no YouTube Pastora Helena Raquel Gideões 2026. Vai estar lá a mensagem completa. Enquanto eu assistia a mensagem, eu refletia acerca de muitas coisas, né? Enquanto eu assistia. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que eu acredito que Deus pode restaurar uma pessoa. Eu creio que Deus pode mudar a vida de uma pessoa, porque Deus fez isso com meu pai. Eu quero aqui comentar de forma bem prudente com você acerca do testemunho do meu pai e deixar bem esclarecido aqui que eu não estou falando para você, mulher que me assiste, a suportar a agressão física, tá? Mas Deus pode fazer algo com esse teu marido aí. Deus pode fazer. Minha mãe casou com meu pai e ela teve 3 meninos e uma menina. Somos 4 irmãos. No início, irmão, lá atrás, né? Quando meu pai não conhecia Jesus, o meu pai, ele era um homem violento. E a história do meu pai é muito parecida com a história de muitos homens que eu conheço hoje que são pastores, que são evangelistas, já de cabelinho branco, pessoas assim cheias do Espírito Santo que foram transformadas pelo poder de Deus. Uma vez que o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, quando Jesus encontra com ele na estrada de Damasco, o encontro de Jesus com Saulo, Saulo era perseguidor, violento, tirava a vida de pessoas, crianças, não tinha para ninguém, irmão. Ele era um religioso, ele era alguém terrível, terrível mesmo, sanguinário. E Deus muda a vida de Saulo, muda o nome para Paulo e se torna um dos maiores apóstolos do Evangelho. Então você vê que existe restauração, existe uma forma, né? Nada está perdido. Eu vou abrir de novo aqui, parênteses. Se você está passando por violência, né, já sendo um jeito, não aceite isso. Chame a polícia, denuncia e acabou. Não se permita ficar nesse ambiente de opressão, tá? Agora, tem pessoas que você vê que é demônio mesmo. Que é demônio, você vê que a pessoa está possessa por demônios. E a Bíblia diz que há autoridade no nome de Jesus. Nós somos, irmãos, nós somos portadores da palavra de Deus. Nós cremos em Jesus. E Jesus é aquele que liberta o homem do pecado. Jesus liberta o homem, né, das correntes, da violência. Deus pode libertar o homem. Então, no caso da minha mãe, quando meu pai não conhecia Jesus ainda, eu estava até conversando com ela, meu pai tinha ali algumas atitudes um pouco não, né, bem rudes com ela. Não ao ponto de machucar minha mãe, não ao ponto de quebrar um osso, nem nada disso, mas ele falava coisas pesadas e às vezes empurrava minha mãe, às vezes ele oprimia minha mãe, mas a gente não via nada, a gente era tudo criança. E eu lembro às vezes que eu via o meu pai de tipo mau humor, sabe? Meu pai meio virado. A pessoa que acorda com a pá virada, meu pai tinha um temperamento forte. E eu lembro quando Jesus salvou o primeiro da nossa casa, que foi meu irmão Miro. Deus tocou no Miro, transformou a vida do Miro. Depois do Miro, Deus tocou em mim, transformou minha vida e meu pai daquele jeito. E minha mãe quietinha ali. Deus começou uma obra tremenda na minha vida, irmãos. Uma obra tremenda. Eu me converti. Uma vez eu cheguei em casa chorando da rua, só para você ter uma ideia, chorando da igreja, na verdade. Cheguei chorando em casa, eu estava naquele momento tão
quebrantada em Deus, que eu entrei assim, no meu guarda-roupa eu coloquei uma caixa de som dentro do guarda-roupa, um aparelho de som, e tinha ali a minha fita, que era fita ainda de fita cassete, né? Que eu tinha os louvores nela, e depois que eu vinha do culto eu ligava bem baixinho aqueles louvores e eu continuava chorando dentro do guarda-roupa. E numa dessas vezes o meu pai veio no quarto e eu lembro que ele falou: "O que tá fazendo aí, rapaz?" Aí quando eu coloquei a cara pra fora assim, meu pai: "Que isso? Tá chorando? Vira homem, rapaz. Que negócio é esse?" Eu falei: "Pai, eu sou homem, pai. Mas aqui Jesus tá me tocando." Aí eu falei: "Que Jesus o que?" Ele falou desse jeito. A ignorância, irmão. As escamas nos olhos. Algum tempo depois, Jesus tocou no meu pai. Meu pai não é vivo. Faz 15 anos que ele foi para a glória. Mas quando Jesus tocou no meu pai, foi tremendo, irmão. Tocou na minha mãe. E tocou nos meus 2 irmãos que faltavam ainda. A família toda foi para a presença de Deus. Nós orávamos por isso, a gente clamava a Deus por isso. Jesus quebrou o meu pai no meio. Jesus, ele esfarelou o meu pai. Eu estou falando disso aqui, irmão, que foi o tratamento de Deus com ele. O meu pai é de um homem, né, com aquela coisa, aquele gênio ruim às vezes, era estranho, meu pai estava virado às vezes. Meu pai se tornou um doce, irmão. Eu vi meu pai e minha mãe em um momento da vida muito feliz. Os dois. Eu vi o meu pai diferente com a minha mãe. Eu vi a transformação de Jesus e o Evangelho pode fazer isso. Agora aqui eu não estou dizendo para você que está casada com um crente velho, cascudo e que não quer se converter e que agride você, você deve sim tomar uma atitude. Mas em muitos casos, eu não sei, eu quero que você tenha discernimento do que eu vou falar. Mas eu vi acontecer dentro da minha casa e eu vi acontecer dentro da casa de outras pessoas. De homens violentos, de pessoas difíceis, e não só homens, tá? Tem mulher violenta também. Tem mulher encapetada também. Tem mulher com espírito de prostituição. Tem mulher complicada. Tem homem também com espírito de prostituição, tá? A verdade é que o homem precisa de Deus. O homem, eu estou me referindo aqui tanto homem quanto mulher. Homens precisam de Deus porque só em Deus você encontra o sentido para a sua vida. Muitas pessoas estão presas em armadilhas do diabo. Como o jovem gadareno, né, que ficava no cemitério, ele morava no cemitério, ele rompia as correntes, ele estourava as cordas, ele vivia nu, porque uma legião de demônios havia tomado ele. Mas a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, né, naquela travessia do Mar da Galileia, quando Jesus desce do barco e pisa ali a cidade de Genezaré, a Bíblia diz que o demônio gritou lá no cemitério, quando Jesus pisou a terra. Quando Jesus fez naquele lugar, irmão. E os demônios vieram até Jesus e disseram assim: "Por que você está aqui? O que você quer com a gente?" Jesus não fala 2 palavras, já manda sair. Eles pedem para ir para onde? Para a manada de porcos. Logo depois os porcos se atiram no precipício e morre todo mundo. Irmãos, quando Jesus pisa num lugar, irmão, algo acontece. Algo acontece. Então eu vi a minha mãe orar pelo meu pai, eu vi a minha mãe interceder, eu vi Jesus agir na vida do meu pai. Tanto é que nos últimos dias dele, quando ele estava no hospital, ele chamou todos os irmãos dele e em lágrimas ele pediu perdão para todos eles naquele quarto de hospital. Ele pediu perdão para minha mãe. Ele pediu perdão para nós. Jesus quebrantou meu pai até o último dia dele de vida. Eu tenho uma saudade muito grande do meu pai, sabe? Porque depois de Jesus, eu falei assim: Senhor, o Senhor transformou meu pai, então o Senhor transforma qualquer pessoa. Meu pai se tornou um homem apaixonado por Deus, apaixonado pelo Evangelho. E ele tinha um problema de coração, né? E eu me lembro que ele ia a pé
da nossa casa até uma comunidade junto com a minha mãe. Isso aí foi nos últimos dias dele. Ia a pé da nossa casa até essa comunidade para fazer a obra de Deus. Ele entrava lá na favela e ele pregava o evangelho naqueles barracos para pessoas que eu nunca vi na minha vida. Nem sei. Mas eu lembro que as pessoas falavam o quanto o meu pai era especial, o quanto o meu pai ele amava. Então essa é a obra de Deus, irmão. Isso Deus pode fazer. Eu não estou aqui de forma alguma romantizando uma pessoa violenta. Mas eu só quero dizer que Jesus pode mudar essa pessoa também. Eu não estou falando de forma alguma para você suportar a violência. Porque esse assunto é muito delicado, mas eu posso dizer o que eu vivi na minha casa. Com meu pai e com minha mãe. Então eu vi o meu pai dar os seus últimos dias de saúde, andando, se esforçando para Jesus, junto com a minha mãe, feliz da vida. Eu via quando meu pai chegava em casa e falava assim: hoje tal alma aceitou a Jesus. A obra está acontecendo. Querem reunião em outra casa. E quanto mais acontecia aquilo, mais eu via o agir do Espírito Santo. Então Deus pode mudar sim. Deus pode fazer sim. Eu só quero deixar esse testemunho para vocês, porque eu não posso deixar de testemunhar o que Jesus faz também. Existe um perigo, né? Alguém pode pegar essa pregação da pastora Helena Raquel e manipular, né? Até levar para um lado político, porque é parecido com algumas coisas, né? De certos aspectos políticos, é parecido com algumas bandeiras que se levantam. Mas se você assistir a pregação inteira, você vai compreender exatamente a medida que a pastora está pregando. Eu aconselho que você assista. Eu glorifico a Deus por ela. Mas não vamos deixar de acreditar que Deus pode transformar o homem. Não deixemos de crer que Deus pode curar, que Deus pode libertar. Não deixe de crer nisso, tá? Não suporte a agressão. Mas você sabe a medida. Você sabe a medida. Deus vai te dar sabedoria para isso. Para saber a medida e a hora de agir. Porque Deus pode libertar. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso aconteceu com meu pai. Mais uma vez eu digo, você que sofre violência, talvez, eu não sei, e não precisa ser só de crente não, em qualquer lugar, em qualquer forma, seja lá de qual religião for, você não deve aceitar. Faça uma denúncia e livre-se disso. Mas há casos e casos. Não pode se generalizar. Como eu tenho visto alguns pegando essa pregação, levando para o lado errado, como se todos fossem todos fossem violentos, né? Como se todo homem crente fosse ruim, fosse mal. E não é assim. Não é a maioria, não. Talvez essa foi a única coisa que a pastora talvez poderia ter pincelado. Não são todos. Não são a maioria, porque a maioria são de homens bons, transformados por Deus. Isso aqui não é um vídeo para fazer torcidinha, porque eu sou da torcida dos homens, eu estou aqui levantando a bandeirinha que os homens bons. Não é isso, gente. Mas tem a ver com a transformação do Evangelho. O Evangelho transforma. O Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Quando Jesus entra num coração e a pessoa se abre, acontece uma transformação, irmão, que abala tudo. Jesus faz nova todas as coisas. Mas também tem aquele que fecha o coração e veste-se de hipócrita e não se converte nunca e acaba fazendo aquilo que não deve. Esse não é considerado nem irmão, é considerado ímpio. Qualquer homem crente que se diz crente, que se veste hipócrita e levanta a mão para uma mulher, não é irmão, é um ímpio. Se Deus tiver misericórdia ao ponto dessa pessoa cessar a sua violência e se converter dos seus maus caminhos, eu creio que Deus ainda pode restaurar ele.
se ele cessar na hora, se ele crer, se ele se converter de verdade, se arrepender, ainda assim Deus pode ter misericórdia. Mas nenhuma mulher é obrigada a viver subjugada, a viver debaixo de um regime como esse, debaixo de uma opressão dessa, tá? Então eu quis deixar aqui o testemunho e dizer que Deus pode também transformar. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, a sua vida, a sua casa, a sua família. Que muitos testemunhos daquelas pessoas que seriam como né, uma pessoa dessa mudou. Que muitos testemunhos possam acontecer como aconteceu com meu pai. Essa é a minha oração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.